realmente teve a proposta, a gente falar primeiro do Thiago Neves, teve uma proposta do Thiago Neves. Primeiro a gente estava trocando no Luan, já foi falado, quem me procurou foi o Grêmio, e o Grêmio depois, como demorou a resolver por questões do empresário com o Luan, aí o presidente do Grêmio recuou, o Grêmio em momento algum desrespeitou o Cruzeiro, e nem o Cruzeiro desrespeitou o Grêmio. Eu fiz proposta para o Luan com autorização do Grêmio, o Grêmio fez proposta para o Thiago Neves, para o Murilo e o Raniel com autorização do Cruzeiro. Foi tudo dentro da transparência e com os clubes participando. E a reta final, o Grêmio continuou querendo o Thiago Neves, pagando o dinheiro. Ele fez, por último, agora uma oferta e o Cruzeiro, ontem à noite eu liguei para o diretor, comunicando que a gente não venderia o Thiago Neves, que ele continuaria no Cruzeiro. Reuni com o Thiago Neves por telefone ontem e agora pessoalmente, e o contrato dele foi renovado. Thiago Neves é atleta do Cruzeiro agora até 2020. E em 2020, se ele fizer 42 jogos, o contrato renova automaticamente para 2021. Então, é uma questão resolvida. O Dedé, o Flamengo me ligou, 2 diretores do Flamengo me ligaram, um num dia, o outro 2 dias depois, e eu comuniquei que o Cruzeiro não vende o Dedé. Sobre aquela questão dos investidores, são pessoas honradas, a gente não conhece, mas pelo que é o mercado a gente sabe. Essas pessoas não pressionaram o Cruzeiro, é invenção da mídia ou de alguém que passou isso em termos de fake para a imprensa. Mas da parte do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem mais comprometimento com a empresa. Por quê? A FIFA determina que contratos vencidos a partir de 2015 não pode mais terceiro ser dono de direito econômico. Mesmo se fosse, o contrato não obriga o Cruzeiro a liberar. Nós temos o contrato antigo. E mesmo agora, depois da FIFA, o Cruzeiro não vai vender. Então, a única maneira de tirar o Dedé é pagando, que nem é mais os 160, que quando nós renovamos, foi alterado para 330 milhões de reais. É lógico que ninguém vai pagar isso. O Cruzeiro, se quisesse vender, negociaria por um valor. Mas, nesse momento, o Dedé ele é inegociável. E o Cruzeiro pensa em adquirir alguma outra porcentagem, por exemplo, do Arrascaeta, que é um jogador tão cobiçado, é um jogador de seleção uruguaia e tem despertado, assim, no mercado em geral, todo mundo está querendo esse atleta? O Cruzeiro tem como adquirir mais porcentagens do Arrascaeta? Na verdade, nunca chegou uma proposta para o Arrascaeta oficial. Mesmo a de hoje, o procurador me ligou, falou que ia chegar ontem à noite em Belo Horizonte, marcou comigo hoje, ele veio, falou que a proposta é do Flamengo, fez uma proposta para o Cruzeiro, eu não aceitei a proposta, depois ele trouxe, uma hora depois ele trouxe o atleta, e ele foi muito ríspido com o Cruzeiro, levou o jogador embora, o jogador não representou aqui no Cruzeiro, aí a parte jurídica nossa vai multar o atleta, isso já aconteceu há uns anos atrás com esse próprio procurador, e eu comuniquei para ele, quero comunicar para vários órgãos de imprensa aí, que o Cruzeiro tem comando. Ninguém vai chegar aqui e tirar jogador do Cruzeiro sem que o Cruzeiro não tenha interesse pela proposta. Nós estamos aqui para ganhar títulos. Nós não estamos aqui para ser banco, vender jogador e ganhar dinheiro, não. O interesse nosso aqui é sentar aqui nessa cadeira para ganhar títulos. E nós acabamos de reunir com os jogadores ali agora e a nossa mensagem para eles, a gente dorme e acorda pensando em título. A gente não pode aceitar que um procurador venha trazendo proposta de outro clube e ele diretamente pega o atleta, leva embora e não deixa o atleta apresentar aqui. E é a segunda vez que ele faz isso. Então isso aí está no nosso departamento jurídico. A princípio o jogador vai tomar uma multa por não ter apresentado e a partir daí nós vamos ver. Mas isso aí nós vamos tratar internamente. Peço a vocês que nem liguem para perguntar mais sobre isso, que é um assunto interno do Cruzeiro. Quem quiser o telefone do procurador, pega aí com o nosso assessor de imprensa e liguem para ele. Mas para o Cruzeiro, a nossa posição é única. A proposta não interessou ao Cruzeiro, mas a gente tem bom relacionamento com o Flamengo, principalmente o vice-presidente que assumiu lá agora, o Marcos Braz. Eu, principalmente, pessoal, tenho um bom relacionamento com ele. E o Flamengo diretamente só fez a proposta sobre o Dedé. Não fez para o Arrascaeta. Então é bom deixar isso claro.
O procurador que veio de boca e falou que a proposta é do Flamengo. E daí, muito se fala a respeito do lateral esquerdo Dodô, que jogou a última temporada no Santos. Como que está essa negociação? O Cruzeiro desistiu ou o Cruzeiro ainda continua tentando o Dodô? Não, o Cruzeiro não tentou o Dodô ainda não. O que o Cruzeiro tem hoje é o Rafael Santos, tem o Patrick Bray e o Egídio. O Cruzeiro, em momento nenhum, fez proposta para o Dodô. Itai, ainda sobre essa situação do Arrascaeta, né, você destacou aí com relação à proposta, que na verdade não chegou, mas com questão do empresário, né? Você chegou a conversar com o atleta sobre isso, com o jogador sobre isso, sobre o interesse dele na permanência ou em ouvir esta proposta que oficialmente ainda não chegou para o Cruzeiro? Qual que é a postura do Arrascaeta nesse caso? Na verdade, eu sentei nessa cadeira e disse para vocês que o meu relacionamento seria de falar a verdade. Porque eu acho que a torcida tem que saber a verdade que acontece dentro do clube, que ela tanto ama e gasta dinheiro com o clube, além de gastar tempo e paixão. O Arrascaeta, ele veio, participou da reunião, quase não falou nada, que é o normal do Arrascaeta, mas o que balança a cabeça do atleta numa situação dessa é que o atleta ganha X aqui no Cruzeiro, está entre os 3 maiores salários do Cruzeiro. E o Flamengo simplesmente triplicou o salário do atleta, segundo o procurador. Segundo o procurador, a proposta salarial são 3 vezes mais do que ele ganha no Cruzeiro. E isso, com certeza, balança a cabeça do atleta. Eu acho que nesse primeiro momento ele deve estar confuso, mas eu falei para ele, você tem contrato com o Cruzeiro até 31 de dezembro de 2021. E o Cruzeiro está em dia com as obrigações, principalmente fiscais, que é o que faz você perder um atleta. Então o Cruzeiro está tranquilo. Esse caso agora vai ser, eu acredito que ele vai apresentar aí, porque ele já fez isso no passado, orientado por esse procurador, principalmente esses procuradores que só tem um jogador. O cara não trabalha, fica em casa e vive do jogador. Então isso aí é complicado a gente trabalhar com isso. E eu volto a falar, a gente fica chateado, tem vários órgãos de imprensa aqui, inclusive eu estou vendo alguns aqui, que não respeitam o Cruzeiro. Ficam colocando os jogadores do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro soltando a nota oficial, eles ficam colocando o Cruzeiro, fazendo escalação do Cruzeiro com Arrascaeta e Dedé. Eu até imagino, será que eles não querem levar a Toca da Raposa? Até o Fubá é inegociável, soltou na internet aí, o Flamengo quer levar o Fubá na gozação. Então, assim, eu acho que qualquer clube pode querer qualquer jogador, como eu falei para vocês. O caso do Bruno Henrique, quando o Cruzeiro quis Bruno Henrique, o Cruzeiro pegou, pediu de Jean, foi lá em Santos, sentou com o presidente há 90 dias atrás, não deu negócio e parou por aí. Então os clubes têm que se respeitarem. Os clubes têm que se respeitarem. E esse empresário do Arrascaeta, é bom vocês anotar o nome, ele falou que o diretor do Flamengo, Bruno Espínola, esteve lá com ele no Uruguai. Ele esteve lá com ele no Uruguai e fez essa proposta. Agora, se é verdade ou não, o Cruzeiro não tem um documento. Mas deve ser, porque o jogador nem se apresentou aqui. Bruno Espino, né? Spindel. Bruno Spindel.